O rugido do motor ecoava na solidão da estrada deserta enquanto avançava pelo asfalto. O silêncio da madrugada era perturbador, mas a névoa que envolvia a pista acrescentava um toque de sinistralidade à cena. À medida que os quilômetros passavam, uma inquietante sensação de solidão se apossava de mim, como se fosse o único ser vivo naquele mundo nebuloso. Foi então que, emergindo das sombras, uma figura se materializou à distância. Uma silhueta vaga que se desvanecia a cada piscar de olhos. Minha pulsação acelerou, mas mantive o foco na estrada. No entanto, ruídos estranhos começaram a ecoar pelo rádio CB. Eram vozes sussurrantes, quase inaudíveis, alertando sobre uma ameaça iminente. O desconforto se intensificou quando percebi movimentos fugazes no retrovisor. Imagens indefinidas, sombras passageiras dançando ao redor do veículo. Senti um arrepio na espinha, mas a necessidade de seguir em frente era mais forte do que o medo crescente. Enquanto avançava, os ruídos no rádio se tornaram mais nítidos, como se as vozes tentassem me comunicar algo crucial. O coração batia forte enquanto tentava decifrar as mensagens enigmáticas, alertando sobre um destino desconhecido. O ambiente ao redor tornou-se surreal. Sons indescritíveis preenchiam o espaço, e uma aura de suspense se instalou no interior da cabine. Cada sombra passando rapidamente ao lado do caminhão aumentava minha sensação de ser observado, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim. Com um estremecimento, percebi que não estava sozinho. Uma presença sutil, mas opressora, parecia estar no banco do passageiro. Virei-me rapidamente, mas nada além do vazio ocupava aquele assento. As últimas milhas foram uma tortura. Cada momento arrastado, cada curva na estrada, parecia prolongar o encontro inevitável com o desconhecido. Finalmente, ao alcançar meu destino, uma sensação de alívio mesclada com terror tomou conta de mim. Ao abrir as portas traseiras da carreta, um frio percorreu minha espinha. A carga estava intacta, mas algo estava errado. Um aviso silencioso ecoou em minha mente. Algo havia viajado comigo, algo sinistro e indescritível. Agora, ao relembrar essa noite, uma dúvida permanece. Fui apenas vítima de uma ilusão causada pela solidão e pela neblina da estrada deserta, ou adentrei um reino onde o inexplicável e o sombrio espreitam nas sombras da noite? Mesmo depois de descarregar a carga macabra, uma sensação de inquietação persistia. O aviso silencioso ecoava em minha mente como um eco distante. Decidi afastar esses pensamentos perturbadores, mas o ar gelado e a atmosfera pesada continuavam a me assombrar. Enquanto preparava-me para retomar a viagem, uma série de eventos estranhos começou a se desenrolar. O rádio CB, anteriormente silencioso, agora crepitava com vozes distorcidas. Frases desconexas e murmúrios sem sentido ecoavam pela cabine, aumentando minha ansiedade. Foi quando uma sombra, uma figura opaca e enevoada, começou a se formar no retrovisor. Meus olhos se arregalaram de terror. Não importava o quão rápido eu dirigisse, aquela figura persistia, acompanhando-me como uma sombra implacável. Em um último esforço para me libertar desse pesadelo, decidi fazer uma parada numa área de descanso. Mal sabia eu que o tormento estava longe de acabar. Assim que estacionei, um silêncio perturbador envolveu o ambiente.
A névoa que antes pairava na estrada agora se adensava ao redor do veículo, quase engolindo-o. Uma sensação de presença, algo indescritível e avassalador, começou a sufocar-me. Era como se a própria escuridão estivesse se materializando ao meu redor. Entrei em pânico e tentei dar partida no caminhão, mas o motor se recusava a ligar. O terror atingiu seu ápice quando a figura opaca, antes apenas uma presença no retrovisor, agora se materializou do lado de fora. Uma criatura espectral, com olhos que brilhavam como brasas ardentes, encarava-me através da janela. Desesperado, peguei um crucifixo que mantinha pendurado no painel e murmurei uma prece em busca de proteção. O ser pareceu recuar momentaneamente, como se a fé tivesse algum efeito sobre ele. Contudo, seu olhar permanecia fixo em mim, um aviso silencioso de um destino sombrio. Com coragem reunida, recitei mantras de proteção, forçando-me a acreditar em sua eficácia. A criatura, visivelmente perturbada por meus esforços, desapareceu na neblina densa, deixando-me tremendo de medo e alívio. Aterrorizado e confuso, finalmente consegui ligar o caminhão e parti dali o mais rápido que pude. Por dias, a sensação de que algo sinistro ainda estava à espreita me assombrou, transformando minha rotina em uma busca incessante por respostas. Até hoje, evito aquela estrada deserta, tentando esquecer a experiência inexplicável que desafiou todas as noções da realidade que conheço. Mas, no fundo da minha mente, fica a pergunta: aquilo foi apenas uma ilusão causada pela solidão da estrada, ou será que adentrei um reino onde o inexplicável e o sinistro se entrelaçam nas sombras da noite? O asfalto estendia-se à minha frente, uma fita escura e solitária na noite densa. A estrada, envolta pela penumbra, era minha companhia naquela jornada solitária. Enquanto dirigia meu caminhão, meus olhos cansados procuravam sinais de vida na vastidão sombria que se estendia pela rodovia. E então, como um espectro emergindo da escuridão, um segundo caminhão materializou-se diante de mim. Parecia ser um reflexo do meu próprio veículo, mas algo nele estava errado. O coração acelerou quando notei o estado lastimável daquela máquina. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto me aproximava lentamente. A curiosidade competia com o medo, um impulso para investigar aquela cena perturbadora. Puxei meu caminhão para o acostamento e saí, hesitante, para enfrentar o desconhecido. O caminhão estava imóvel, mergulhado na escuridão, manchado de poeira e danificado. Meus passos ecoavam na estrada enquanto eu me aproximava, tentando afastar a sensação de mal-estar que se instalava em mim. Ao chegar mais perto, meu coração saltou quando percebi algo inquietante. Não havia sinais de vida ou movimento. Estava deserto, uma carcaça abandonada à mercê da noite. Senti uma onda de medo e uma sensação opressiva me dominar quando decidi investigar mais de perto. Entrei no veículo silencioso, sentindo-me como um intruso invadindo um mundo desolado. O interior era uma sombra do que um dia foi habitado por alguém, agora abandonado ao silêncio sepulcral. Um arrepio gélido percorreu minha espinha quando notei um detalhe que me fez congelar. Na cabine, estava o que parecia ser um rádio antigo. Estava estático, mas algo me impeliu a tentar ligá-lo.
Um silvo agudo ecoou e foi seguido por um murmúrio distorcido, tão incompreensível quanto arrepiante. Um frio intenso tomou conta de mim quando me virei para sair, só para ser confrontado por um reflexo distorcido no espelho retrovisor. Não era o meu reflexo, mas sim algo distorcido e sinistro, uma imagem de terror que não pertencia à realidade que eu conhecia. O pânico se apossou de mim enquanto saía do veículo e corria de volta para o meu caminhão. As imagens perturbadoras assombravam minha mente, desafiando toda a lógica e racionalidade. Desde aquele encontro, as noites na estrada tornaram-se um teste angustiante. As sombras pareciam mais sinistras, os sons mais ameaçadores. Uma sensação de ser observado constantemente me atormentava, e as visões daquela outra realidade distorcida persistiam, como cicatrizes indeléveis em minha mente. Aquela experiência assombrosa mudou-me para sempre, deixando-me com a certeza inabalável de que algo além da compreensão humana espreita nas estradas escuras da noite, algo que desafia toda lógica e razão, algo que perturba os limites entre o real e o inimaginável. As noites na estrada se tornaram meu mundo, um lugar onde a solidão se misturava com a vastidão das rodovias. Meu caminhão era meu companheiro fiel em meio à escuridão, enquanto eu me aventurava por estradas desconhecidas, enfrentando quilômetros de asfalto solitário. No entanto, uma noite em particular mudaria para sempre minha percepção da realidade. Era uma noite densa, envolta em névoa, e eu me encontrava percorrendo uma estrada desolada. A escuridão era como um véu que escondia os segredos da noite, e eu, um mero viajante, estava prestes a ser confrontado com algo além da minha compreensão. Emergindo da névoa como um fantasma da estrada, um caminhão idêntico ao meu surgia à distância. Meu coração disparou instantaneamente ao reconhecer o veículo dilapidado, uma lembrança indesejada daquele encontro sinistro que havia me assombrado tempos atrás. A sensação de déjà vu era arrebatadora, um calafrio percorreu minha espinha, e minha mente lutava para compreender o que estava testemunhando. O caminhão fantasma se aproximava, uma presença ameaçadora naquela noite enevoada. Eu tentei ignorar, convencendo-me de que era uma coincidência, mas a estática do rádio rompeu o silêncio, seguida por vozes distorcidas que ecoavam pela cabine, como um prelúdio de um pesadelo iminente. Desesperado para escapar daquela visão macabra, manobrei meu caminhão, buscando qualquer rota de fuga possível. No entanto, o caminhão fantasma parecia persistir, como se estivesse irremediavelmente vinculado à noite que se estendia diante de mim. A estática do rádio tornou-se mais intensa, as vozes distorcidas pareciam sussurrar segredos sinistros que eu não conseguia decifrar. O medo crescia, envolvendo-me como uma névoa gélida, e o desespero se agigantava a cada tentativa fracassada de escapar daquele encontro assustador. Enquanto o caminhão fantasma bloqueava minha rota, uma sensação de impotência tomava conta de mim. Minhas mãos tremiam no volante, meu corpo estava tenso, e minha mente lutava para encontrar uma explicação racional para aquela situação surreal. Foi então que uma centelha de coragem e determinação começou a surgir em meio ao caos. Em um ato de desespero calculado, decidi confrontar o desconhecido. Um pensamento audacioso tomou forma em minha mente agitada. E se eu pudesse decifrar o mistério por trás daquele caminhão fantasma? Com uma mistura de medo e determinação, decidi me aproximar do veículo assombrado.
A estática do rádio parecia mais alta, as vozes distorcidas mais claras, mas ainda incompreensíveis. Meu coração batia descompassado enquanto eu alcançava a porta do outro caminhão, uma mistura de curiosidade e temor girando dentro de mim. Ao abrir a porta do caminhão fantasma, fui recebido por um silêncio assombroso. A cabine estava deserta, mas um calafrio percorreu minha espinha quando notei algo no banco do motorista. Era um objeto estranho, uma espécie de amuleto ou símbolo antigo, pulsando com uma energia sinistra. Enquanto eu observava hipnotizado, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Era como se o próprio tempo e espaço estivessem se distorcendo diante dos meus olhos. A névoa ao redor parecia ganhar vida, espiralando e dançando como se fosse uma manifestação da própria escuridão. A sensação de estar à beira do abismo do desconhecido me consumia, mas algo dentro de mim se recusava a ceder ao desespero. Com a respiração acelerada, eu estendi a mão para tocar o estranho objeto, como se buscasse desvendar o mistério que se escondia ali. No instante em que minha mão tocou o artefato, uma explosão de luz e sombras distorcidas inundou minha mente. Imagens desconexas, visões perturbadoras, e uma sensação de estar conectado a algo muito além da minha compreensão me assolaram. Quando finalmente me libertei daquele estado, uma mudança sutil ocorreu ao meu redor. A névoa se dissipou lentamente, revelando uma estrada deserta e tranquila diante de mim. O caminhão fantasma havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Naquela noite de neblina espessa, a estrada se estendia diante de mim como um tapete negro, cada curva revelando mistérios insondáveis. Meu caminhão cortava a escuridão, as luzes dianteiras lançando um feixe incerto no vazio à frente. Eu, um caminhoneiro experiente, naveguei por incontáveis quilômetros de asfalto e solidão, mas naquela jornada, algo perturbador pairava no ar. Uma silhueta indistinta, um borrão nas sombras, parecia seguir-me à distância. No início, eu atribuí isso à exaustão, um truque da mente cansada após horas na estrada solitária. No entanto, à medida que avançava, a presença sombria se intensificava, deixando-me com uma sensação de inquietude que se instalava em meu âmago. O rádio, meu companheiro nas noites longas, começou a chiar com estática, uma interferência estranha e desconcertante. Era como se a frequência da estação estivesse distorcida por uma força além da compreensão. Cada palavra transmitida soava distorcida, como se viesse de outra dimensão, ecoando vozes que invadiam meus pensamentos. Os relatos da sombra ganharam forma, revelando sua conexão sinistra com um acidente fatal que assombrava aquela rota há anos. Um incidente tão obscuro que muitos temiam mencionar em voz alta. Rumores sussurravam sobre eventos inexplicáveis e testemunhas silenciosas que desapareceram naquele mesmo trecho de estrada. A noite se alongava, e cada quilômetro percorrido parecia um passo mais próximo do desconhecido. O medo se misturava com a curiosidade enquanto eu tentava desvendar o enigma que era a sombra. Era como se um véu ocultasse a verdade por trás daquela presença sinistra, desafiando minha compreensão e coragem. E então, no auge da escuridão, a sombra se materializou diante de mim, revelando-se como uma entidade etérea e ameaçadora.
O arrepio gelado que percorreu minha espinha naquele momento foi uma amálgama de terror e perplexidade, uma sensação que transcenderia aquela noite assombrada. Com o nascer do dia, a sombra se desfez, desvanecendo-se na luz matutina. No entanto, as memórias daquela experiência angustiante persistiriam, entrelaçadas em minha mente como teias de um mistério impenetrável. O que testemunhei naquela rodovia ficou marcado, uma lembrança indelével que ecoaria pelos recantos mais profundos da minha existência. Cada quilômetro percorrido dali em diante seria uma jornada carregada de memórias, um testemunho silencioso do inexplicável encontro com a sombra na rodovia. E, no entanto, o mistério perduraria, um enigma sem resposta, deixando-me em um estado de perplexidade e intriga que jamais seria completamente dissipado. O amanhecer trouxe consigo um alívio temporário, mas não foi capaz de dissipar a inquietude que se aninhava em meu íntimo. A luz do sol banhava a paisagem, mas os resquícios da noite assombrada permaneciam, fundindo-se com os raios solares como uma lembrança tétrica. O confronto com aquela presença enigmática na rodovia desencadeou uma vertigem de emoções contraditórias e uma determinação ardente por respostas. Cada quilômetro percorrido era uma eternidade de reflexões. A estrada à minha frente transformou-se em um cenário onde a dualidade entre a curiosidade e o medo era constante, onde cada curva poderia revelar mais segredos obscuros ou proporcionar a segurança do desconhecido. Enquanto o caminhão avançava, minha mente vagava pelos acontecimentos da noite anterior. A sombra, embora dissipada, deixou uma marca indelével em minha percepção. Era como se aquela presença misteriosa tivesse desencadeado uma série de eventos inevitáveis, uma sequência de fatos que exigiam uma resolução, uma resposta para aquela intriga que me consumia. O conflito interno se intensificava, uma batalha entre a prudência e a busca pela verdade. Cada decisão era um dilema, um quebra-cabeça no qual as peças pareciam se encaixar cada vez mais lentamente, revelando apenas um vislumbre do quadro completo. A estrada, uma vez um sinônimo de liberdade e aventura, agora se tornará um labirinto de incertezas. A sombra representava não apenas um mistério do passado, mas uma advertência silenciosa sobre os perigos ocultos naquela rota desolada. O conflito pessoal que me assolava era como uma tempestade interior, uma luta entre a razão e o instinto, entre o desejo de avançar rumo à verdade e o receio do que poderia ser revelado. Cada quilômetro à frente seria um teste, um desafio para enfrentar os temores e desvendar os segredos enterrados naquela estrada enigmática. O dilema persistia, uma dualidade que se refletia na paisagem em constante mutação. A estrada estendia-se como uma página em branco, aguardando a revelação do próximo capítulo desta história enigmática e assombrosa. Eu era apenas um viajante em busca de respostas, mas as sombras da noite anterior continuavam a se entrelaçar em minha mente, alimentando um conflito interior que clamava por uma resolução iminente. A noite caía densa sobre a estrada deserta, uma fita escura que se estendia além do alcance dos faróis do meu caminhão. Os pneus giravam monotonamente enquanto eu avançava, meu único companheiro sendo o som estridente do motor e o eco ocasional de meu próprio pensamento. No entanto, algo estava errado.
Sons indistintos começaram a surgir, zunidos e sussurros que pareciam brincar com a borda da minha audição. Sacudi a cabeça, atribuindo isso à exaustão, mas os ruídos persistiram, crescendo em intensidade a cada quilômetro que percorria. Foi quando notei algo mais, algo fora de lugar. Uma presença inexplicável na cabine, uma sensação fria e arrepiante que me fez estremecer. Meus olhos se arregalaram ao ver uma figura indistinta na estrada à minha frente. Uma sombra escura, uma forma sem contornos definidos, deslizava pela estrada, desaparecendo em um piscar de olhos. Meu coração acelerou, pulsando como um tambor em meus ouvidos. Decidi ignorar, convencendo-me de que era cansaço ou talvez uma miragem causada pela tensão da jornada. No entanto, aquela presença não desapareceu. Os sussurros persistiram, transformando-se em murmúrios ininteligíveis. Batidas misteriosas ecoaram na cabine, como se algo tentasse entrar. Meus dedos se crispavam no volante, meu olhar saltando freneticamente entre os espelhos retrovisores. A paranoia começou a me envolver enquanto eu pressionava o acelerador, desesperado para escapar daquela sensação de inquietação. Mas a estrada parecia interminável, como se estivesse sendo conduzido por forças desconhecidas. Eu estava sozinho, preso em uma noite que se recusava a terminar. Foi então que, em meio à escuridão, aquela figura voltou a se materializar diante de mim. Uma sombra mais definida agora, uma presença que não podia ser negada. Minhas mãos tremiam no volante, meus lábios secos tentando articular palavras que se recusavam a sair. Um medo visceral tomou conta de mim enquanto a figura parecia se mover em direção ao caminhão, uma sensação gelada dominando o ar à medida que ela desaparecia novamente. A angústia se misturava ao desespero enquanto eu lutava para compreender o inexplicável. Cada curva da estrada era uma batalha contra o desconhecido, cada quilômetro um desafio para manter a sanidade. O que quer que estivesse acontecendo, sabia que não era simplesmente fruto da fadiga. Algo além da compreensão humana estava em jogo, algo sinistro e insondável que desafiava a própria essência da realidade. Enquanto o caminhão avançava, a noite eterna persistia, junto com a sombra fugaz que parecia zombar da minha fragilidade. A estrada deserta se estendia implacavelmente à minha frente, e eu, um mero espectador impotente em um mundo onde o inexplicável se tornará minha assustadora realidade. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade, a sombra fugaz continuava a assombrar meu caminho. A névoa densa da noite obscurecia tudo ao redor, intensificando a sensação de isolamento e medo que me envolvia. Meus pensamentos oscilavam entre tentativas de racionalização e uma crescente paranoia, enquanto os sussurros persistiam, ecoando como um presságio sombrio. Com mãos trêmulas, alcancei meu rádio CB na esperança de encontrar alguma voz humana. Mas apenas estática respondeu ao meu chamado desesperado. O silêncio acrescentou um nível extra de desconforto à já assustadora jornada. Foi quando a estranheza atingiu um novo patamar. Luzes intermitentes piscavam à distância, iluminando a escuridão. Meu coração disparou ao perceber que não eram faróis de outros veículos, mas sim algo completamente inexplicável. Eram faíscas luminosas, sem forma ou origem aparente, dançando no ar como se fossem manifestações de outra dimensão. Tentei frear, mas o caminhão parecia seguir um curso próprio,
como se uma força invisível o guiasse inexoravelmente em direção às misteriosas luzes. O pânico começou a tomar conta de mim enquanto lutava contra o volante, tentando retomar o controle do veículo. As faíscas dançantes pareciam chamar por mim, sua luz hipnótica penetrando minha mente e distorcendo minha percepção da realidade. Uma voz ecoava na escuridão, sussurrando palavras incompreensíveis que pareciam penetrar até mesmo os recantos mais profundos da minha consciência. O caminhão acelerou, como se tivesse adquirido vontade própria. Minhas mãos se tornaram garras no volante, meu grito ecoando na cabine vazia. Eu estava preso em uma dança sobrenatural, um jogo de forças que ultrapassava as leis conhecidas da física e da lógica. De repente, a luz desapareceu. O silêncio reinou, a escuridão envolvendo-me como um manto. O caminhão parou abruptamente, como se uma mão invisível tivesse desligado o motor. Meu coração ainda batia descompassado, mas um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que algo sinistro se aproximava na escuridão. Uma presença maligna, uma entidade indescritível que se erguia da escuridão como um espectro vingativo. Minha mente gritava por escape, mas eu estava cativo, refém da estranheza assustadora que permeava aquela noite. A figura se aproximava, emanando uma aura de terror que transcendia qualquer explicação lógica. O desconhecido estava diante de mim, e o que quer que fosse, eu sabia que nunca mais seria o mesmo após esse encontro aterrador.